Bom dia, eu sou Felipe Gomes, mestrando em Educação pela Universidade de Taubaté, e junto com os meus colegas Tiago Bueno e Mariana de Assis, e orientado pelas professoras doutora Juliana Bussolotti e professora doutora Ângela Michele Suave, nós desenvolvemos aqui um artigo científico que trata diretamente sobre práticas pedagógicas, envolvendo a metodologia de análise de casos, baseada no projeto Troca de Saberes, um projeto realizado no município de Pindamonhangaba, em uma escola particular, mas que se abriu para toda a comunidade. Esse projeto começou quando eu assumi uma unidade na cidade de Pindamonhangaba, de uma escola particular, onde nós temos os segmentos desde o infantil até o pré-vestibular, passando por todo o ensino médio, ensino fundamental 2, ensino fundamental 1. Houve uma percepção que no ensino fundamental 2 era necessário se trabalhar, se aprofundar mais a questão do afeto para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes e para mais qualidade de trabalho dos professores. Ao mesmo tempo, nós percebemos que no ensino fundamental 1 existia ali, né, no Dia do Índio e outras datas comemorativas, que não se aprofundava historicamente, não se aprofundava como a escola deve se aprofundar, né? Então, por exemplo, a questão do índio, que era muito visto, o índio muito visto como uma questão folclórica, quase caricata. Então, havia-se uma importância tremenda de se falar, de se conversar, de se preparar os professores e as professoras, os profissionais de modo geral, para trabalhar a questão indígena de maneira mais aprofundada com as crianças e, ao mesmo tempo, se trabalhar a questão afetiva de maneira mais aprofundada com os professores do ensino fundamental 2. A partir disso, nós montamos encontros, ao qual foi dado o nome Troca de Saberes, onde as professoras do infantil e do fundamental 1 dividiram técnicas pedagógicas voltadas à questão do afeto, e os professores, principalmente especialistas da área de história, montaram uma aula para que fosse compartilhada, né? E eles mesmos fizeram isso, compartilharam com os professores, os profissionais da educação infantil e do Fundamental 1 sobre a questão de como desmistificar e de como trabalhar a questão indígena no século XXI, mesmo quando se trata de crianças, né? Então, a gente não precisa infantilizar, a gente não precisa criar estereótipos e que depois precisarão ser quebrados. Isso deu muito certo, foi muito bem aceito por todos os professores, muros foram quebrados e esse troca de saberes, né, esse momento, esse encontro que começou aí, ele foi ganhando um corpo e hoje ele se transformou num grande coletivo de professores de toda a comunidade, escolas públicas e privadas do município de Pindamonhangaba, e hoje, em 2020, com a conectividade, né, com a quebra das barreiras geográficas, por conta de vários aplicativos, professores, inclusive de outros estados e de outras cidades, podem participar desse projeto, dividindo o que acontece em sala de aula, dividindo as suas práticas, contribuindo com a prática de outros e também revisitando as suas próprias práticas. Nós estamos em constante transformação e a escola precisa ser esse ambiente que propicia essa transformação a partir dos seus profissionais e dos alunos, ou seja, de comunidade de modo geral. Então, a escola precisa ser uma grande rede de aprendizagem, inclusive para o próprio professor, onde todos devem estar envolvidos. E aqui tem uma citação do Schumann, que é um dos autores que nós utilizamos no Troca de Saberes e nós utilizamos para a composição desse artigo. O principal objetivo é o aprimoramento, reflexão e enriquecimento das práticas pedagógicas, a partir das narrativas e experiências compartilhadas pelos colegas profissionais da educação. Ou seja, nós queremos retirar tudo que está acontecendo na sala de aula. Existem coisas incríveis acontecendo dentro da sala de aula, mas que, como eu não cito o Gautier no artigo aqui especificamente, eu e os meus colegas, mas o Gautier, né, vai trazer isso de uma forma muito rica para a gente, a importância de se registrar o que acontece em sala de aula, a importância de tornar o que nós chamamos de intuição pedagógica, de tornar isso científico. Aliás, Paulo Freire já dizia isso, né? A formação continuada,
que muitas vezes, né, a gente pensa assim, como que a gente vai lidar com a formação continuada? Então, geralmente se traz palestrantes de outros lugares, às vezes pessoas que nem estão dentro da sala de aula. E a ideia do troca de saberes é você fazer uma formação continuada a partir dos próprios professores, de professores para professores, de profissionais de educação para profissionais de educação, né? Outros autores que nós trazemos para ratificar aí esse nosso artigo e também que são utilizados para esse compartilhamento que acontece através dos encontros do Troca de Saberes, o Nono, a Mizukami, o Ibernon, e a metodologia empregada para o artigo em si foi análise de casos, porque por meio do troca, obviamente, a gente consegue fazer uma análise do que acontece em muitas e muitas salas de aulas. E aí a gente consegue se encontrar com outro profissional da educação, a gente consegue estabelecer pontes, aprimorar técnicas e conseguimos entender tudo aquilo que nós desenvolvemos em sala de aula, que é tão complexo e, ao mesmo tempo, às vezes não é registrado, né? O desenvolvimento do projeto, então, ele se dá através de encontros, e esses encontros acontecem fisicamente no prédio onde nós estamos, aqui em Pindamonhangaba, acontece também em locais de ocupação, por exemplo, museus, teatro, e até mesmo através de instrumentos sociais de outras cidades. Aqui, por exemplo, uma foto, né, do Museu da Imigração em São Paulo, onde foi um troca diferente. Foi um troca através de uma imersão cultural. Foi um dia do que nós chamamos dentro do troca de maratona cultural. Os resultados, obviamente, nós temos professores mais envolvidos, professores que constantemente revisitam a sua prática pedagógica e trazem os autores embasando a sua teoria, então teoria e prática constantemente. Nós estamos numa empreitada aí que seria a produção de um livro, onde tivesse aí como preposição, né, onde nós, enquanto troca de saberes, pudéssemos dividir todas essas práticas que já foram discutidas, que já foram revisitadas constantemente aí através dos encontros. Inclusive, esse livro, uma das ideias é que traga o depoimento também dos professores, dos profissionais da educação, porque os depoimentos dizem muito, né, do que nós somos, quem nós somos e o que está acontecendo na educação do século XXI. E daí, seguindo mais por finalmente, aqui as referências eu deixo para vocês e queria agradecer, em meu nome, em nome de todos os colegas, em nome do MPE, do Mestrado em Educação da Universidade de Taubaté.